Aqui em Os Pingos nos Is, secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, ele manteve a sua postura e exaltou a Polícia Militar. Durante um discurso de formatura na Academia Militar do Barro Branco, na manhã desta sexta-feira, Derrite afirmou que a suposta crise na pasta é criada por uma parcela pequena da sociedade e de algumas instituições que se incomodam com o êxito do bem contra o mal e se esforçam para atrapalhar o combate ao crime. Nessa fala, o secretário também exaltou a importância dos militares atuarem pela legalidade e afirmou que os agentes são os únicos e verdadeiros promotores dos direitos humanos. Você, Cristiano Beraldo, fala do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, dizendo que essa crise é fabricada com o objetivo de atrapalhar o combate ao crime organizado. Beraldo. Olha, para mim não há absolutamente nenhuma dúvida quanto a isso. E o secretário Derrite está totalmente certo. Houve um trabalho orquestrado com apoio de parte da imprensa para colocar no secretário Derrite essa marca de que tem uma atuação violenta no combate ao crime em São Paulo. Ora, como se os autores, os controladores do crime organizado em São Paulo fossem jovens num campo florido, discutindo com lápis e papel o que querem fazer das suas vidas. Não! São bandidos armados com fuzil, dando tiro em pessoas de bem, acabando com famílias, assassinando diariamente à torta e à direito. Ora, não se pode ignorar um fato concreto. O Brasil vive em guerra civil. Nós somos um país onde mais de 40 mil pessoas são assassinadas por ano. E isso se tornou um número corriqueiro. 40 mil pessoas assassinadas, famílias destruídas. E onde estão esses assassinos andando pelas ruas, a ponto de esbarrarem conosco e nós sermos as próximas vítimas? Olha, com qualquer cidadão que tenha consciência do que é viver num estado, numa cidade como São Paulo, vai preferir ter um secretário como Derrite do que secretário de vários outros estados administrados pela esquerda, que fomentam esses ataques que o secretário e o governador estão recebendo, e onde lá tudo o crime organizado pode. É só comparar os números. Vejam as estatísticas. Veja se São Paulo é mais ou menos seguro do que esses estados, e a resposta estará dada. Estamos repercutindo as falas do secretário Derrite, além dessa análise sobre a suposta crise que acontece na segurança pública em São Paulo, Mota, dizendo que, na verdade, seria uma crise fabricada para prejudicar esse enfrentamento ao crime organizado. Ele destaca que os verdadeiros defensores e promotores dos direitos humanos são os policiais, Mota. Não há dúvida nenhuma. É só você ir numa comunidade, quando os traficantes não estão por lá patrulhando, e perguntar às pessoas o que elas querem. Como é que elas querem viver a vida? Eu duvido que você encontre numa comunidade um pai e mãe humildes, talvez o pai trabalhe como porteiro, a mãe como faxineira, lutando para criar os filhos. Eu duvido que qualquer um deles queira 40 gramas de maconha para os seus filhos. Eu duvido que qualquer um deles aplauda suspensão de operações policiais nas comunidades. O que o Derrite disse está corretíssimo. No Brasil existe um ecossistema de ONGs e de juristas dedicados a defender os direitos dos criminosos. Por uma incrível coincidência, a maioria dessas ONGs, dessas organizações, recebem dinheiro do exterior, principalmente da Open Society Foundations, do senhor Jorge Soros. Essas ONGs e esses ativistas são eles que determinam o discurso sobre segurança pública. São eles que pautam a maioria da mídia. Nós somos uma exceção, ninguém pauta a gente. Mas nós somos a exceção. Todas essas ONGs, esses ativistas,
defendem exatamente as mesmas pautas: descriminalização das drogas, desencarceramento, abolicionismo penal, a ideia de que prender não adianta, o que importa é ressocializar. Como as cadeias brasileiras são muito ruins, não se deve prender. E também não se deve construir cadeias novas, porque prender não resolve nada. Toda essa turma, sem exceção, ataca a polícia e toda essa turma elegeu agora o governo de São Paulo e Guilherme Derrite como alvos preferenciais. As defesas feitas por Guilherme Derrite, a Polícia Militar de São Paulo, e também falando que essa crise é uma crise artificial, uma crise que foi criada com o objetivo de atrapalhar esse combate que é feito contra o crime em São Paulo. Você, Dávila, suas impressões? Derrite está coberto de razão. É uma campanha para tentar derrubar Derrite e enfraquecer o governador Tarcísio de Freitas. É só olhar para as estatísticas. Durante a gestão de Derrite na Secretaria de Segurança Pública, e também não podemos esquecer que isso é um grupo, gente, não é só o secretário. Tem o Arthur Dias na Polícia Civil, tem o Lincoln Garcia, é um time, não é o secretário. Esse time vem fazendo um trabalho extraordinário de enfraquecer o crime organizado, combater o PCC, asfixiar financeiramente essa organização criminosa, fez a apreensão recorde de 3 toneladas de cocaína no estado de São Paulo, teve a apreensão recorde de armas ilegais. Ou seja, veja o que aconteceu. Os números dizem o sucesso da polícia. Ah, teve mais violência? Por que não vai perguntar para as pessoas em Santos agora que elas podem andar na rua, que elas não são mais submetidas à tirania do crime organizado? Então, é uma turma que não tem noção do que as pessoas passam sob esse jugo da violência, principalmente do crime organizado. Derrite merece continuar no poder, tem a confiança do governador, tem uma equipe extraordinária de pessoas que o cercam, e é assim que São Paulo vai combater o crime organizado. Não podemos esquecer, Caniato, o crime organizado, principalmente o PCC, tomou essa dimensão de hoje, de uma das maiores organizações criminosas do mundo, porque ele não foi combatido com a força que precisava ser combatida no passado. Por isso que o PCC se tornou essa grande organização criminosa. E antes de Derrite, nós só tivemos um único secretário da Segurança Pública que fez isso, que foi o Ferreira Pinto. Aliás, foi tão duro no combate que acabou sendo exonerado do cargo. Agora, Beraldo, mas diante dessa campanha, dessa patrulha, muitos até defendiam a saída de Guilherme Derrite. E, curiosamente, pouco tempo depois de que o nome dele foi aventado para disputar o governo de São Paulo, caso Tarcísio de Freitas viesse a ser o candidato do Republicanos à presidência. Bom, mas qual deve ser a estratégia? A administração Tarcísio deve alterar o rumo, corrigir a rota, deve tirar o pé do acelerador ou não? Deve se manter no mesmo caminho, na mesma pegada, na mesma atuada? Porque muitos ficam num dilema, né? Renato, eu torço, eu rezo, porque já estamos numa situação que nos atinge de uma forma tão grave que nós temos que rezar para que nem o governador Tarcísio, nem o secretário Derrite, e como citou o Dávila, delegado-geral Arthur Dias e tantos outros envolvidos nesse esforço de combate ao crime, nós temos que rezar para que eles não esmoreçam, não se desanimem, que não vejam nesses ataques sórdidos motivo para tirar o pé nessa corrida contra o crime. Porque isso só fará mal à população, fará mal a eles próprios e fará bem à bandidagem e a esta militância pró-bandido que existe no Brasil, que é uma aberração, uma coisa inexplicável, incompreensível, mas que está aí todos os dias emitindo a sua opinião, aplaudindo o Hamas, querendo o fim da polícia, fazendo manifestações 1000 a favor de bandidos, invasores de terra, qualquer um que não siga as leis, como eles próprios, muitos,
consumiam livremente as suas drogas, até mesmo antes dessa liberação aí das 40 gramas, como se tivessem todo o direito de fazê-lo. Então, essas pessoas que não têm nenhuma conexão com a lei, com o cumprir da lei, essas pessoas não deveriam ter o espaço nem próximo ao que tem hoje em dia. E a gente tem que depositar as nossas esperanças nessa atuação firme do delegado, do secretário Derrite, do delegado Arthur Dian, do governador Tarcísio de Freitas, para que eles continuem avançando, colocando esses criminosos no devido lugar. A única coisa que falta em São Paulo, Caniato, que eu chamo a atenção para que esse esforço fique mais amplo: construir cadeia. Precisa de cadeia para meter todo mundo em cana que precisa ir em cana, sobretudo quando acabarem com esse show de horror chamado audiência de custódia. Inclusive, nessa formatura, viu, Mota, essa formatura lá no Barro Branco, além de Derrite, o governador Tarcísio pediu que os PMs não se afastem dos procedimentos da corporação, claro, fazendo uma conexão com esses episódios de aparente erro de protocolo, né, erro nas abordagens, isso que acabou deflagrando essa crise. É importante também a maneira como o governador se coloca, né, cobra também os policiais militares. Foram casos isolados? Sim, mas é preciso também cobrar essa responsabilidade, inclusive, dos policiais militares, para evitar qualquer tipo de erro de procedimento. As câmeras e os holofotes estão voltados para os policiais nesse momento, né, Mota? Essa atividade é permanente, Cadiato. Essa atividade não deve ser realizada em função da escolha seletiva de atividades da polícia por pessoas que têm como missão atacar a polícia. É isso que acontece. Os sucessos da polícia não interessam, não são divulgados, não contam para nada. Hoje, enquanto nós estávamos vivendo as nossas vidas, a Polícia de São Paulo impediu inúmeros crimes, prendeu criminosos procurados pela Justiça. A Polícia de São Paulo fez inúmeras coisas boas que não foram noticiadas em lugar nenhum. Agora, um erro cometido por um policial num efetivo de quase 100 mil homens, um erro desse é repetido à exaustão. Nós aqui ainda estamos falando dele. Isso faz parte de uma política de ataque à polícia. Todas essas coisas que a gente comenta aqui, essa ideia de criar um SUS da segurança pública, de retirar o controle das polícias dos governadores, de mudar o armamento, né? Daqui a pouco vai sair uma diretiva para que as polícias passem a usar pistolas d'água ao invés de arma de fogo. Tudo isso, percebam, é fácil de conectar. Faz parte da mesma ideia de demonizar a polícia. E, mais uma vez, eu repito, isso é tudo parte do trabalho dessas entidades, dos especialistas em segurança pública, especialistas entre aspas, que defendem as mesmas pautas. O Brasil, eu acho que a gente falou isso no programa, né? Se eu não me engano, foi a rede social que disse que em nenhuma democracia se faz o que se pretende fazer em relação a controle de postagens de redes sociais. Eu vou usar essa mesma frase. Não existe democracia no mundo que tenha controlado o seu crime soltando criminosos. Não existe democracia no mundo que tenha aumentado a segurança do seu cidadão atacando a polícia, desarmando a polícia. Eu vou encerrar o meu comentário lembrando que há 3 dias atrás, uma médica da Marinha, capitã de mar e guerra, foi baleada na cabeça enquanto participava de um evento dentro de um hospital da Marinha. Não é possível que as pessoas não entendam a gravidade do momento que nós vivemos.